Olá, eu me chamo Viviane e sou aluna de Letras em Inglês da Estácio de Sá. Estou vindo aqui fazer o meu PCC sobre didática. Nos foi enviado pela professora uma charge sobre as crianças numa sala de aula, e a professora dizendo que iria falar sobre a região Nordeste e a região Sul. E aí as crianças, nesse papo com a professora, duas falaram nos sotaques das suas cidades, dos seus estados. Uma falou puxando para a região norte, e a outra falou puxando para a região sul. E elas muito empolgadas, querendo falar histórias da sua cultura, histórias que passaram na vida delas, no sotaque delas. E a professora simplesmente as interrompeu e disse que não tinha hora para isso e mandou a criança, inclusive, falar corretamente. A língua portuguesa ela é muito diversificada, porque uma tangerina, por exemplo, é chamada mexerica em outro lugar, e não é errado em nenhum dos dois lugares. Temos alguns outros tipos de palavras. Temos a bolacha e o biscoito, que pra mim biscoito é a mesma coisa do que bolacha, e só que pra umas pessoas é de um jeito, pra outras é de outro. Entre outras trilhões de coisas, como sacolé, em outros lugares se chama chup-chup, e assim segue. Eu passei por uma experiência parecida no meu ensino fundamental, porque a professora estava falando sobre dança, e ela simplesmente puxou sobre balé. E eu sempre fiz dança em toda a minha vida, mas eu nunca fiz balé. Ao contrário, eu fazia axé. E balé é uma coisa muito normal, né, no mundo das meninas, enquanto axé não é tanto. E aí eu simplesmente falei, professora, eu fiz axé e eu gostaria de falar sobre isso. E ela simplesmente não deixou, porque ela disse que o lema ali era o balé. E se eu falasse de uma outra coisa, um outro tipo de dança, estaria errada. E aquilo dali me deixou travada para as outras aulas, porque eu me senti envergonhada, eu me senti mal. A professora não me deu liberdade para eu falar sobre a minha experiência e a minha cultura, e simplesmente falou da cultura que ela viveu ali. E quando chegou a minha vez, ela não quis ouvir. Se fosse na minha sala de aula, eu iria adorar a diversidade que nós temos no Brasil. O que para uns é de um jeito, para outros é de outro, e eu acho que é muito bom o aprendizado, tanto para mim, tanto para os alunos. Tentaria levar da forma mais sutil e mais leve possível, mesmo que eu estivesse com pressa para poder acelerar a aula. Eu iria parar e escutar, porque isso puxa o aluno pra gente, faz ele ficar mais interessado na aula, faz ele ficar mais alegre com a aula. Então, eu acho que foi de uma forma errada o jeito que a professora o tratou, né? Que fez ele achar que a cultura dele era errada, não era correta. E a cultura que ela pregava era a forma correta. Mas, como eu disse, nós estamos no Brasil e é muito diversificado aqui. Uma coisa que pra gente é um nome, pra eles é outro, e nunca vai deixar de estar certo. Então, a língua portuguesa, ela tem um mundo de palavras, um vocabulário enorme. E então eu acredito que eu, como professora, iria fazer de tudo o possível para o meu aluno se sentir bem, soltar o corpo, a mente, e dizer pra gente, contar a sua história, que assim eu tenho certeza que se tornaria um aluno melhor, que iria prestar mais atenção na aula, porque é o jeito que a gente trata a criança que faz ela
querer assistir a aula, não. Não adianta eu querer ensinar só o que eu acho certo e não querer aprender o que as outras pessoas têm a oferecer. Então, acredito que parar, escutar e aprender é uma coisa, é uma coisa extremamente correta para eu poder passar para outras pessoas depois. E acredito que a diversidade do Brasil é um dos maiores tesouros que nós temos, e sempre que tiver oportunidade, a gente tem sim que parar, prestar atenção e aprender.